Minha diretoria já baixou o futebol? Ih, rapaz, então ó, aqui do lado, ó, aqui QR Code, agora, hein? Melhor aplicativo que tem. Grátis, tudo de futebol pra você, estatística, campeonato, jogo ao vivo, o que você imaginar tem no futebol. E, como você tá vendo aqui, o campeonato alemão, gratuitamente transmitido em ótima definição pra você. Bom, deixa eu falar sobre a polêmica do dia, né? A polêmica do dia é que o Bap, dirigente do Flamengo, que pra quem me conhece sabe que eu não tenho a menor simpatia, né? Tive em contato com ele 2 vezes e já disse isso aqui algumas vezes. Foi a pessoa mais arrogante e mal educada que eu conheci na minha vida no futebol. Nunca vi ninguém tratar os outros tão mal, ninguém se achar tão superior aos outros quanto esse cara. Mas aí hoje ele deu uma entrevista, né, às vésperas aí de um jogo, dizendo insinuando, né, que tem que ver isso aí, porque a arbitragem é mineira no próximo jogo do Flamengo, e o VAR no outro jogo o VAR vai ser mineiro. Eu juro que eu queria entender, e isso não é uma exclusividade, né, nem do BAP nem do Flamengo, né? Todo time em algum momento já falou essa merda, né? Eu queria entender, cara, o que leva um dirigente ou um clube de futebol a colocar em dúvida o produto que o sustenta, publicamente. Eu juro, eu queria entender, porque não tem muita lógica, né? Não faz sentido, né? Você chegar e falar assim, eu vivo de cinema e eu vou falar que tudo que acontece no cinema é uma grande farsa, tudo é uma grande mentira. Não, você tem o primeiro lugar das paradas musicais. Aí é a mesma coisa que a Anitta chegar lá no primeiro lugar e falar assim, não, mas o jeito que é contado aqui, as visualizações, tudo muito errado no Brasil, é muito difícil de acreditar. Caralho, é tipo o Bolsonaro reclamando da urna que ele ganhou. É tipo isso. Caralho, o Flamengo não tá disputando o título, o Flamengo não é o atual campeão brasileiro. O Flamengo está sendo roubado? Não, não tá. O jogo já aconteceu? Não, não aconteceu. Quando você diz isso, você está colocando com muita clareza em dúvida a honestidade do árbitro. Porque qual é a outra interpretação que você tem para isso? Então quer dizer que se o árbitro é mineiro, ele tende, na cabeça do dirigente que falou isso, a beneficiar o clube mineiro. Só que isso é tão absurdo, isso é tão bobo, né? E claro que se acontecer meio errinho vai ser jogado isso como... Né? Isso é tão bobo, isso é tão pequeno, é tão ruim pro próprio negócio que quem tá colocando o campeonato em xeque pro torcedor tá afastando o torcedor do produto. Você é candidato ao título. Chega no final do ano, você vai ostentar aquela taça de algo que você colocou em xeque. A troco de nada, porque não há evidência de absolutamente nada. Nada disso está acontecendo. E é o que é pior de tudo. Eu, por curiosidade, fui dar uma olhada se isso é tão incomum assim. Peguei nesse Campeonato Brasileiro e fui olhando as rodadas anteriores para ver as arbitragens dos jogos do Atlético, se realmente é uma brutal coincidência, só o Flamengo vai ter uma arbitragem pela Federação Mineira e tal. Gente, Palmeiras e Atlético Mineiro, ou seja, o jogo dos 2 clubes que disputam o título contra o Flamengo, foi apitado por um trio carioca. Qual é a lógica? Por que neste momento ninguém se importou? Ninguém falou nada? Por que nesse momento a diretoria do Flamengo não achou errado e tal? Qual é a necessidade, gente? Dá pra evitar? Talvez dê. Mas assim, se a gente partir do princípio que o árbitro, por ser de um local, ele vai roubar, irmão, desculpa, mas não começa nem o campeonato, porque não faz sentido. Então quer dizer que o árbitro do Rio de Janeiro necessariamente vai ajudar os times do Rio de Janeiro. Peraí. Historicamente, você vai puxar isso, você vai encontrar isso? Existe alguma evidência disso? Existe algum dado sobre isso? Não, então qual é o ganho desse discurso? Você coloca o campeonato em xeque, você insinua que o seu rival pode estar sendo beneficiado, você insinua que tem alguém querendo manipular contra você, você dá ao torcedor a impressão que o seu time está sendo prejudicado. O jogo não aconteceu. Se o jogo tivesse acontecido, é aceitável que o Flamengo venha numa discussão e falar, porra, mas o árbitro era mineiro. Eu acho uma merda dizer isso, porque você está insinuando que o juiz roubou de propósito. Você está acusando alguém de uma coisa foda. Mas no jogo não rolou. E algumas rodadas atrás, teve um jogo dos maiores rivais onde o árbitro era carioca. Ou seja, qual é o sentido dessa reclamação? Meu Deus do céu, se há uma reclamação grandiosa, é no Palmeiras e Galo. Ué, que são os 2 adversários diretos. O grande jogo do campeonato pro Flamengo, como rivais, era Palmeiras e Galo. E a arbitragem era carioca. Eu custo a compreender qual é a lógica disso, qual é o ganho, qual é o processo que isso gera. Gerar desconfiança, acusar um árbitro que nem entrou em campo, desmerecer um título que pode ser seu. Nesse momento o título é do Flamengo, do ano passado o título que está nas mãos é do Flamengo. Então quer dizer que o campeonato que você ganhou não é legítimo, é desconfiável? É isso? Você vai comemorar no final do dia, se você passar o Atlético Mineiro, que é absolutamente possível, o Flamengo tem o melhor time do Brasil,
e ostentar o título, você vai ostentar e vai lembrar de que esse título em algum momento você insinuou que talvez... O que acontece, gente? Prejudica emissora, jornalista, a mim, ao Flamengo, ao São Paulo, ao Corinthians, ao Vasco, ao CBF. Não tem absolutamente ninguém ganha com esse tipo de colocação. Ninguém. O árbitro se fode, a CBF se fode, o campeonato se fode, por consequência os clubes se fodem. Ah, botei uma pressãozinha contra o juiz. Botou, o juiz vai cagar de medo de errar contra o Flamengo nesse jogo. Só que no outro jogo vai ser um outro juiz. No outro jogo do Atlético, o Atlético vai fazer a mesma coisa. E aí você tem um dado muito interessante no Campeonato Brasileiro que você hoje pode usar. Antigamente a gente não tinha, hoje nós temos. Que é a correção do VAR. O que é a correção do VAR? Existe um erro de interpretação brutal. Eles colocam nos rankings o seguinte: os times mais favorecidos pelo VAR e os times mais prejudicados pelo VAR. Partindo do pressuposto que os erros no VAR são infinitamente menores do que os erros no campo, o time que teve mais intervenções do VAR contra ele foi o time mais beneficiado pela arbitragem. E o VAR teve que intervir para corrigir. Então ele estava sendo beneficiado pelo árbitro de campo e o juiz corrigiu. O time que teve mudanças a seu favor era o que estava sendo prejudicado. E aí, com o VAR fica difícil você, né? Você pode até errar aqui e ali, mas na maioria das vezes fica muito evidente e tal. Nesses rankings, o time, por exemplo, que mais teve decisões a seu favor, ajustadas para si no VAR, foi a Chapecoense. O Flamengo não aparece na lista nem dos 10 que teve as mudanças a seu favor. Nas mudanças contrárias, ou seja, o time que estava sendo beneficiado pelo árbitro de campo e o VAR corrigiu, o Flamengo também não aparece entre os 10. E nem o Atlético. O Palmeiras aparece com 4 mudanças a favor dele. Né? Ou seja, o mínimo aqui da lista dos top 10 está em 4. Ou seja, em qualquer cenário, Atlético, Palmeiras e Flamengo estão ali naquele bolo de que tem o mesmo número de ajustes para lá e para cá, um a mais para cá, um a mais para lá. Não tem ninguém sendo prejudicado. Não tem nenhum escândalo acontecendo no campeonato. Não tem nenhuma desconfiança de que algo está sendo feito errado para algum time. Então por quê? Qual é a necessidade? De onde parte isso? Onde termina isso? Não consigo compreender. E acho que ninguém consegue me explicar um negócio desse, a não ser usar esse argumento pequeno. Não, estou fazendo uma pressãozinha no árbitro para o árbitro ficar com medo de errar contra mim. Beleza, mas isso é justo? Isso é correto? É honesto insinuar uma possível falta de caráter de um profissional, insinuar que o cara é um ladrão, né, ou que o cara pode eventualmente estar beneficiando alguma coisa incorreta, né, que é beneficiar pro lado dele, antes do jogo para você ficar... desculpa, irmão, me desculpa, mas nesse caminho aí, sabe qual é a possibilidade do futebol brasileiro formar uma liga, fazer as coisas direitinho, melhorar a qualidade? Zero. Com esse tipo de cabeça, zero.